Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar neste vídeo qual é aquela coisa que parece que faz com que não percamos aquele volume de barriga ou de gordura que parece que por vezes fica aqui alojado. Eu tenho situações de pacientes que já fizeram dietas cetogénicas, jejum intermitente, corrigiram os problemas de saúde que tinham, estão a fazer uma alimentação correta, a fazer exercício físico, a tomar os nutrientes certos, enfim, a tratar de tudo. E perderam bastante peso e resolveram questões de saúde, mas parece que fica por vezes aquela gordura que por vezes não sai. E isso deve-se a esta coisa que eu vos quero trazer cá hoje. O que eu quero que percebam é que o facto de tirar isto ou reduzir não é um problema. Eu não vos trago cá um problema. Nós estamos fartos de ter problemas à nossa volta no mundo em que vivemos. Eu trago-vos um problema, mas com uma solução. Quero mostrar-vos de uma forma prática o que verdadeiramente funciona para tirar aquele volume de barriga e de que forma é que realmente isso interfere com a nossa saúde. E isso que eu vos quero trazer cá hoje é o álcool. Especificamente a questão do vinho. O álcool, de forma geral, não é um hidrato e não é um açúcar. É uma caloria vazia e que, por ser vazia, faz com que realmente esgote certos nutrientes no nosso corpo, do ponto de vista de saúde. E o álcool em si não é uma coisa que aumenta a insulina, mas indiretamente aumenta a insulina e cria resistência à insulina. Porquê? Da forma como atua, por exemplo, a nível do fígado. Não quer dizer que o vinho não tenha pigmentos, por exemplo, que até podem ajudar na parte cardiovascular, na parte cognitiva, mas o facto de ter um teor de álcool acaba por criar efeitos que não são benéficos de uma forma diferente. E o facto de o nosso próprio fígado fazer a desintoxicação do álcool, numa fase inicial, naquela coisa das fases de desintoxicação, numa fase inicial, transforma o álcool até numa substância quimicamente mais tóxica para o nosso corpo. E o facto de acontecer essa toxicidade a nível de fígado cria um pequeno trauma celular. Claro que isto é uma coisa que depende da quantidade de álcool que consumimos. Mas o facto de fazermos isso de uma forma um bocadinho mais sistemática vai fazer com que haja mais inflamação no fígado, haja mais tendência para acumular gordura no fígado, que se for uma coisa constante e em quantidades maiores, claro que vai levar a uma situação de uma cirrose e a tecido de cicatrização. Mas o problema destas situações da parte do fígado é que não só afeta o fígado, mas como também altera o nosso próprio perfil hormonal. O álcool, de forma geral, não aumenta a nossa testosterona, aumenta o estrogênio. E, por isso é que, por exemplo, determinados homens, quando consomem, por exemplo, o álcool, ficam com mais volume de mama, ou com mais barriga, por exemplo, ou parece que começam a perder massa muscular. Muitas das vezes isso acontece mesmo pelas alterações hormonais que estão a acontecer. Não esquecendo, por exemplo, que o álcool afetando o fígado, e o fígado faz a gestão de uma parte de hormonas, uma coisa vai acabar por levar a outra. E por vezes a pergunta que eu coloco é, a palavra em moderação é uma coisa correta de dizer? Quando nós pensamos, vamos comer qualquer situação, alguma porcaria que nos faz mal, mas vamos comer em moderação. Eu acho que ou é uma questão de marketing ou é uma questão de mentalidade errada. Eu acho que o termo correto é comermos coisas que gostamos, consumirmos coisas que nos fazem bem e que realmente gostamos, não fazer disso uma situação mais rígida, mas alguma coisa que nós gostamos. Pelo menos é isso que eu tento fazer com os meus pacientes. E perceber as coisas que as pessoas gostam e que fazem bem. Agora, beber álcool com moderação, pessoalmente, acho que não é uma situação saudável. Até porque o que eu estava a transmitir é uma caloria vazia. Para terem uma noção, por cada grama de hidratos de carbono nós temos 4 calorias. De proteína, 4 calorias por grama. De gorduras temos, por exemplo, 9 calorias por grama. O álcool tem 7, ou seja, calorias por grama. E não só. E por ser uma caloria vazia, esgota-nos, por exemplo, a vitamina B1, a B9, o zinco, o cobre. Portanto, nós quando consumimos álcool, na realidade, estamos a utilizar algo que nos vai tirar alguns nutrientes. Por isso é que, por exemplo, determinadas situações, como alguns alcoólicos, têm sempre estes déficits nutricionais, mesmo, por exemplo, até a própria vitamina C. Sabem que 50% das pessoas da população, de forma geral, bebem álcool. 5% dessas pessoas são alcoólicos, ou seja, consomem álcool mesmo em excesso. Agora, curiosamente, nós estamos a fazer a alimentação perfeita.
estamos a fazer exercício físico, estamos a dormir bem, não estamos com compulsão por doces, nem nada disso, nem estamos preocupados, não há stress, está tudo ótimo. Mas consumimos, suponhamos, de 3 em 3 dias um bocadinho só de álcool, que até nem parece muito. Quando nós consumimos álcool, naquele momento, pelo menos as próximas 48, 72 horas, nós vamos fazer com que não haja oxidação de gorduras nem quebra de gordura, ou seja, na realidade, nós não estamos a perder massa gorda durante aquele período. Portanto, suponhamos que alguém consome 3 em 3 dias álcool, é impossível que consiga perder peso e volume abdominal se estiver, por exemplo, numa situação destas. Fora das consequências que nós pensamos do álcool a nível do sistema nervoso, aparelho digestivo, a nível da parte hormonal, como falei, a parte cardíaca, enfim. Agora, qual é a solução? Primeiro é pensarmos, porquê é que consumimos álcool? Pensem que o álcool é uma situação parecida, por exemplo, com o açúcar. Quando há uma compulsão por qualquer coisa, há qualquer coisa que o corpo está a passar. A pessoa está preocupada, está a remoer em muitos pensamentos, ou está com pouca tolerância para o stress, está numa fase muito estressada, muito cansada. Normalmente aí é quando surge o álcool. E consoante a causa, faz mais sentido tratarmos o que é que está por trás. E percebermos o quê? Que se nós complementarmos o corpo com vitaminas, por exemplo, do complexo B, a erva cidreira, que a pessoa pode tomar de vez em quando, nem que seja, por exemplo, em suplemento, o ashwagandha, por exemplo, é fantástico para quem quer controlar a resposta de stress. E não só. E, por exemplo, se a pessoa consome álcool, suponhamos o vinho, e até tem dificuldade em, por exemplo, abaixar o vinho, se diluir o vinho, por exemplo, com um bocadinho de água, por exemplo, até carbonada, gasificada, já vai diluir o vinho para metade. Metade significa metade dos efeitos secundários. E, por exemplo, uma boa opção que existe é o chá de kombucha, que por vezes vocês encontram hoje em dia até nos supermercados. O chá de kombucha dá uma sensação de uma bebida gasificada, ácida e um bocadinho espessa, muito parecido com a cerveja. Quando as pessoas bebem uma kombucha, e como tem uma quantidade muito pequenina de álcool, a pessoa acaba por sentir-se bastante bem. Eu tenho muitos pacientes que deixaram de consumir álcool para substituir pela kombucha. E há vários sabores. Experimentem, porque realmente é uma coisa que eu próprio bebo chá de kombucha, recomendo a toda a gente. E quando sabemos que vamos para uma situação em que vamos consumir álcool, faz sentido fazermos um apoio a nível de fígado. Como, por exemplo, cardo mariano. Cardo mariano é uma coisa que liberta muitas toxinas, liberta toxinas até do próprio paracetamol, até de veneno de cobra, por exemplo, para terem uma percepção de excessos de medicação, mas também, por exemplo, do álcool. Portanto, se nós vamos a um evento que sabemos que vamos consumir um bocadinho de álcool, outras das formas, por exemplo, é que pelo menos contrariarmos os efeitos secundários. Mas acho que, por exemplo, com o chá de kombucha, conseguem ter aí uma boa opção. Espero que tenham gostado do vídeo, experimentem e coloquem os vossos comentários em baixo. Adorava ter o vosso feedback.